Da gravação. Pessoal, bom dia. Antes de mais nada, hoje vamos tratar, de teoria dos recursos, mas deixa antes a gente discutir aqui, dar alguns avisos. Semana que vem a gente tem feriado no dia 7, mas o dia 2, o dia 6, me perdoe, não é feriado, tá bom? Não é feriado. A gente vamos manter nossa aula e vamos manter a atividade. Eu não lancei ainda, eu ainda não lancei a atividade, mas eu irei lançar essa atividade para vocês amanhã, viu? Amanhã, de tarde, na pior das hipóteses, eu vou lançar uma atividade de apelação, tá? Deixa eu até dar uma olhada aqui o que eu tinha previsto para esta atividade, que eu já antecipo para vocês. Me deem só um segundinho aqui, eu estou olhando para o lado justamente para poder pegar aqui, tá? Pronto. Para ver o que é que eu tinha aqui programado para vocês. Qual é a pegadinha da semana. Pronto, já está aqui separado, é isso mesmo. Na próxima semana, portanto, a nossa atividade vai ser um formulário com questões de concurso, viu? ABCDE, para que vocês respondam. E os materiais já estão liberados. E aí eu vou ver também se eu conseguir amanhã. Como eu disse a vocês, esses dias eu estou muito corrido, mas se eu conseguir amanhã, eu já também lanço, além da atividade do dia... Deixa eu só confirmar, vamos só confirmar aqui. Além da atividade do dia 6, eu lanço também a outra atividade, que seria do dia 13, tá? Mas pelo menos a do dia 6, eu já vou lançar à disposição de vocês. Beleza? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então, viu. Terça-feira não vai ter atividade, e aí a turma de terça eu vou convidar para assistir a aula com vocês aqui na segunda-feira. Semana passada que não teve aula segunda, vocês conseguiram assistir a gravação da terça? Beleza? Não conseguiu não, Pedro, mas assista lá, viu? E aí lhe pergunto, inclusive, se vocês querem aproveitar, já que a gente não teve a aula no horário da aula, foi reposição. Se vocês têm algum assunto, algum item, algo que vocês queiram discutir de ordem do processo nos tribunais. Tem alguma dúvida que vocês queiram tratar disso? Vamos lá. Vamos lá. Tá. Perfeito. Vamos lá. Primeiro, Pedro, até dizer para você o seguinte. Essa notícia, eu lembro que eu li, não sei se foi sua. Essa notícia não tem a ver com a ordem do processo nos tribunais. O primeiro aspecto é esse. Eu não sei se foi a mesma notícia que você lançou ou foi de outra turma, tá? Porém, foi até do julgamento do processo do ex-presidente Lula, que o TRF da 4ª Região, ele teria desrespeitado a ordem cronológica para pautar o processo do ex-presidente Lula na frente de outros processos, tá bom? E aí a primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte: isso não é assunto de ordem dos processos nos tribunais, tá? Porque não é matéria que se atém exclusivamente a recurso. Ao contrário,
né? O artigo 12 faz referência à ordem cronológica, ó, na parte especial do Código, ó, parte geral do Código. Parte especial não, me perdoe, da parte geral do Código. Ou seja, isso se aplica a todos os procedimentos, comuns e especiais e a todas as fases dos procedimentos, tanto de primeiro grau, como em grau de recurso, como também na execução. Primeiro ponto é esse. Então, fugiu do tema, para fins de avaliação da nota. Mas, respondendo à sua pergunta, primeiro, a ordem, a chamada lista de processo, a lista cronológica de ordem de processo, sem sombra de dúvidas, ele é uma regra jurídica que respeita o princípio da isonomia, que respeita o princípio da impessoalidade, né, que também se submete ao Poder Judiciário, embora não seja atividade administrativa, é atividade adicional, mas tem que respeitar a eficiência e tem que respeitar a impessoalidade. Ele auxilia a duração razoável do processo na medida em que você entrega e concede a todos esta possibilidade. Ponto. Isso, digamos assim, vai da natureza principiológica esta regra, ela serve para apresentar e realizar este princípio, tá bom? Estes princípios jurídicos. Ponto. A pergunta que você quer fazer é outra. Primeiro é o seguinte: esta regra é obrigatória? O que é que você quer falar como obrigatória? Minha pergunta seria essa. Porque se você quer com isso dizer que esta regra deveria implicar, ou seja, o desrespeito a esta regra da organização dos processos em listas deverá levar à invalidade das decisões judiciais que a desrespeitem, ninguém na doutrina defende isso. E também não há jurisprudência que defenda isso. Por quê? Porque esta ordem é uma ordem preferencial. Observe que houve alteração. A redação original do CPC está aqui, ó. Deverão obedecer e os tribunais atenderão preferencialmente. Observe que na redação original dava-se a entender, que é esta redação aqui, ó, eu não sei se vocês estão vendo bem. Estão vendo bem ou querem que eu aumente aqui? Deixa eu aumentar um pouquinho mais, para que vocês consigam ver melhor aí. Pronto. Ó, deverão obedecer, era a redação original. Os próprios tribunais, né, e até os próprios advogados disseram que isso poderia acarretar uma discussão sobre a cogência ou não, e sobre as consequências de invalidade do desrespeito da ordem cronológica de julgamentos. Tá? E o próprio, ainda antes da vigência do CPC, foi alterado, deixa eu voltar aqui, foi alterado pela Lei 13.256 para dizer que, ó, os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem. Tá? O que é que significa esse atenderão preferencialmente a ordem? Primeiro, os próprios incisos do artigo, os próprios parágrafos do artigo 12 já trazem as situações excepcionais em que você não precisa respeitar esta ordem. Todas elas por motivos jurídicos relevantes. Mas, apesar disso, independente destas ordens, não haverá invalidade da decisão proferida, em desobediência a esta ordem preferencial. Tá bom? Mais alguma dúvida em relação a isso? Então vamos lá. Sigamos adiante. Pessoal, gostaram? Valeu a pena ter lido? Entenderam a parte de teoria dos recursos? Me conte aí, vá. Diga, Jael.
beleza. Meta batida, vamos completar agora aqui o processo de aprendizagem justamente para tirar essas dúvidas, Israel. E eu não pretendo colocar, e em princípio eu não pretendo colocar outros resumos a serem feitos, não. Este resumo é um resumo, assim, é que na prática, por mais que eu tenha dito a vocês que essa metodologia de sala de aula invertida requer que previamente vocês estudem e venham, tenham lido, nem sempre todos conseguem fazer isso, tá? E às vezes vocês estão terminando, tem acontecido nos outros semestres, esse aqui eu não tenho ainda parâmetro para avaliar, é verdade, é bem verdade, mas vocês muitas vezes estão fazendo como se fosse uma aula presencial e estão deixando para fazer o estudo depois. Ou pior, só faz o estudo especificamente daquele tópico. Eu sei que é pesado e eu não tinha saída para dar, porque para a gente cumprir o cronograma, eu precisava que esse trabalho fosse feito nessa semana. E é de fundamental importância, porque se vocês não entendem efeitos de recurso, se vocês não entendem sobre tipos e classificações de recurso, se vocês não entendem sobre recurso de fundamentação vinculada, recurso de fundamentação livre, recurso vertical, recurso horizontal, se vocês não entendem o que é recurso adesivo e recurso autônomo, vocês não vão ou vão ter muita dificuldade nos recursos em espécie. Então eu realmente precisava, por isso que eu botei esse tópico específico, porque eu realmente precisava que vocês lessem. Tanto é que basicamente o ponto de vocês está total na leitura. Eu ia botar, inclusive, Israel, uma outra atividade para confirmar, digamos assim, a leitura. Eu ia pedir que vocês fizessem algumas respostas ou uma lista de perguntas. Só que eu mesmo optei por não fazer, porque já reconhecia que, de certa forma, a carga é uma carga relativamente pesada. Não é assim absurdo, não. São 73 páginas. O período aí é um período de uma semana. Dá para fazer, se você dividir aí. A gente está falando de 12 páginas por dia, mas é muito difícil, eu sei, o cara botar na dinâmica de todo dia, conseguir fazer, faz parte, Mas eu entendo a dificuldade, mas era que dos males era o menor, era o que era possível fazer. Mas eu não pretendo incluir outros resumos, não. Mas eu preciso pedir a vocês que leiam, que estudem, porque senão vão ter dificuldade. Especialmente vão ter dificuldade na profissão. Mas vamos lá, Verônica, a bola está contigo. Agora, Israel, deixa aí anotadas as dúvidas que você tinha para a gente tratar delas aqui, viu? Isso. Mas não, mas deixa eu te falar. Eu preciso que você escreva cada um dos subtópicos, porque é a única forma que eu tenho de fazer uma conferência correta de 60 trabalhos. Já. Porque assim, ó, o ideal no mundo das ideias era que eu só pedisse para vocês lerem. Só leiam. E leiam e façam. Só que dificilmente eu conseguiria uma adesão tão grande de leitura sem ter dado esse ponto, como eu consegui, com a apresentação desse trabalho. E aí, para isso, para que eu consiga aferir, eu preciso
vê lá rapidamente os tópicos, se houve ou se não houve, se houve ou se não houve a realização desses resumos. E, Verônica, deixa eu te falar, assim, a sua situação, se você tivesse me pontuado em separado, por uma situação de impossibilidade física, eu adaptaria para você a atividade. Poderia até lhe pedir que gravasse um áudio da parte que você não fez, para que pudesse garantir para você a acessibilidade. Se você tendo de fato essa dificuldade, a gente pode fazer. Né? As pessoas que não têm nenhuma limitação física, essas daí realmente vão ter que voltar a escrever e vão precisar ou deveriam ter... Não, não pretendo não, não pretendo não. Jogue duro. Qualquer coisa a gente vai alinhando. O meu objetivo é que vocês aprendam. Eu sei que será trabalhoso, eu sei que será cansativo, né? Cansativo para todos nós, inclusive. Eu estou em débito com vocês das correções, porque eu tenho que preparar as aulas, pensar nas atividades, organizar as coisas e ainda corrigir as outras também. Tenho certeza que também é pesado, esse sistema também é pesado para a gente. Né? Mas eu vou, mais juntos a gente vai conseguir chegar lá, tá bom? Então vamos lá. Israel, quais são as dúvidas que você ficou? E eu quero abrir para todos aí, para que tratem das dúvidas, ou pelo menos me digam os pontos mais importantes para a gente estar aqui debatendo. Senão eu vou abrir aqui os trabalhos e passar para vocês a palavra. Tá bom. Se quiser lavar os meus também, beleza. Só que eu ainda estou no escritório, nem consegui chegar em casa ainda. E hoje ainda tô 2 vezes com raiva. Porque eu queria ter ido para casa mais cedo, para assim que terminar a aula, ver o jogo do Bahia, para ver se o argentino lá consegue melhorar esse time. Mas nem isso eu vou conseguir. Eu vou terminar aqui e ainda tenho que mandar uma notificação para suspender uma reunião amanhã de manhã. Mas vamos lá, a vida que segue. Então, vamos lá. Quem quer a palavra aí? Quem quer a palavra para levantar o primeiro tema para a gente discutir? De alguém que fez aí o resumo e algum ponto que chamou a atenção ou que tem dúvida? Oi, Luciana, boa noite. Estou lhe ouvindo. Pronto, perfeito. Vamos lá. Vou te esclarecer. O recurso adesivo, ou incidente de adesão recursal, como alguns preferem chamar, ele primeiro não é obrigatório. E a lógica do recurso adesivo é, é uma lógica de natureza prática. É uma tentativa de redução. Primeiro você vai entender o fundamento. Por que existe o recurso adesivo? Né? O recurso adesivo existe por 2 motivos. Um, porque não tem reformácio impérios, né? Você não pode recorrer e ter sua situação piorada. Né? E o principal motivo, na verdade, isso é uma consequência da existência do recurso adesivo, melhor dizendo, reformácio impérios, mas o motivo essencial do recurso adesivo é para que você desestimule alguns recursos que a parte poderia aceitar a decisão. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é, para que exista recurso adesivo, tem que ter havido sucumbência recíproca. O que é sucumbência recíproca? É quando tanto, vou pegar um exemplo simples, sem litisconsórcio, né, para ficar muito simples, sem cumulação de pedido. Então vamos lá.
Autor entra com ação indenizatória pedindo danos materiais ao réu, contra o réu de R$ 10.000. Ponto. Se o autor ganhar os R$ 10.000, o réu pode recorrer, Luciano? Me perdoe, o autor pode recorrer? Abra aí, Luciano, o microfone e me fale. Isso, eu sou o autor. Eu sou o autor. Eu entrei com o processo Maurício contra a Luciana, estou cobrando R$ 10.000 de Luciana, o juiz me condena a Luciana a me pagar R$ 10.000. Eu posso recorrer? Posso? Sim. É o único pedido. O processo só tem esse pedido. Posso recorrer? Me diga. Eu ganhei a causa e eu queria saber se eu posso recorrer. Você acertou o resultado, mas não acertou. Vamos lá, você acertou o resultado, mas não acertou o fundamento. Não é preclusão lógica. Vocês lembram aí? Alguém pode lembrar e me dizer quais são as três condições da ação? As duas existentes hoje, na verdade. Que já não é mais condição da ação. In, in, interesse. Lembra? Interesse de agir. Que o interesse de agir, ele se substancia na existência da necessidade e utilidade da medida jurisdicional e a adequação da utilização da medida jurisdicional. Beleza? Ponto. Estas condições também se aplicam na fase recursal. Tanto que para recorrer é preciso que você tenha interesse recursal e é preciso que você tenha legitimidade para recorrer. Lembram lá que vocês devem ter visto como, se vocês ficharam, vocês viram, né, que todo recurso para que haja admissibilidade, dentre os requisitos de admissibilidade do recurso, estão a legitimidade para recorrer, né? As partes podem recorrer, o Ministério Público pode recorrer e o terceiro interessado pode recorrer. E você também precisa ter interesse recursal. Então, o interesse recursal, ele se pauta justamente na sucumbência, no fato de você ter perdido o processo. Se você não perdeu, qual é a utilidade que você tem em recorrer? E aí eu já respondo um dos colegas de vocês, não sei se foi você, José Barbosa, que falou, você pode ter interesse de recorrer por discordar do fundamento. Foi você que falou, José? Pronto. A maioria da jurisprudência refuta a existência de interesse nesses casos e a jurisprudência refuta, você não tem interesse, porque o interesse é aferido na viabilidade objetiva, na viabilidade ou na possibilidade objetiva de você melhorar a sua situação. Né? E se mudar o fundamento, você não vai melhorar a sua situação de fato. Há excepcionalíssimas situações em que você poderia recorrer nestas hipóteses. Há quem defenda assim, em excepcionalíssimas situações. Quando, por exemplo, a decisão é nula. Né? Pô, eu ganhei, mas eu sei que a decisão é nula, ela vai cair, então eu já vou trazer o argumento. Mas também assim, na maioria do entendimento da doutrina, não tem interesse em recorrer. O seu interesse em recorrer, Luciana, não tem sentido recorrer daquilo que se ganha. O recurso, ele é uma peça crítica. Você recorre porque você discorda da decisão proferida.
não se recorre daquilo que se concorda, apenas daquilo que se discorda. Daí porque não há nenhum sentido em se falar em interesse recursal de nenhuma natureza quando você não é sucumbente. Então, não tem também, portanto, sentido falar em recurso adesivo quando apenas uma das partes é sucumbente. Se uma parte ganhou tudo, só a outra parte tem interesse de recorrer, tá bom? Mas você tem situações em que há a chamada sucumbência recíproca. O que é a sucumbência recíproca? Quando ambas as partes ganham parcela do pedido ou dos pedidos cumulados e ambas as partes, ou mais de uma parte, perde parcela do pedido ou dos pedidos cumulados. Então, 2 exemplos. Eu pedi danos morais e danos materiais. O juiz condenou nos danos materiais, mas negou os danos morais. Então, eu posso recorrer contra os danos morais que foram negados, eu, autor, posso recorrer contra os danos morais que foram negados, e o réu pode recorrer contra os danos materiais que foram concedidos. Porque ambos somos em parte vencedor e em parte vencido. E isso pode acontecer com um pedido só, porque a sucumbência pode ser quantitativa. Ou seja, eu pedi em desfavor de Luciana uma indenização de R$10.000 e o juiz só condenou numa indenização de R$8.000. Então, Luciana tem interesse em recorrer de reduzir de 8 para 0, ou até para 5, ou para 3, ou para 4. E eu tenho o interesse recursal em recorrer de 8 para 2. Em uma situação dessa, este exemplo que eu estou dando bem simples, Maurício contra Luciana, pedido de danos materiais, em que o pedido foi 10.000 e a condenação foi de 8.000. Foi de 8.000, tá bom? Ambos temos interesse recursal e ambos poderemos fazer os nossos recursos autônomos. Eu posso entrar lá com o meu recurso e dizer, não, a decisão foi injusta, foi equivocada, porque o meu prejuízo foi de R$10.000. E, portanto, eu preciso que você reforme esta decisão para aumentar a condenação de 8 para 10. E Luciana, ela pode fazer o recurso dela autônomo, independente, e propor lá em seu recurso dizer, não, a decisão foi injusta, não há nenhuma indenização porque eu não pratiquei ato ilícito algum. Então a indenização não tem que ser 8, não. Ela não tem que ser 0, ela não tem que ter nenhuma indenização. Ok? Pronto. Mas, pensando de forma pragmática, uma forma de tentar reduzir os recursos, o legislador cria o recurso adesivo. Né? E qual é a lógica do recurso adesivo? A lógica é a seguinte, eu, Maurício, vou pensar comigo e meus botões. Pô, velho, minha indenização justa era R$10.000. Era R$10.000. Mais 8.000 é 80% dela. É 80% dela. Se eu tiver uma oportunidade de recorrer depois, será que não é melhor para mim eu ficar quieto? Eu vou ficar no meu canto. Eu não apresento o meu recurso, porque se Luciana não recorrer, eu ganho 3 anos aí de tramitação de um processo em grau de recurso ou mais, se for para o STJ, para o STF. E olhe, para mim é melhor receber 8.000 agora e economizar 3 anos de tramitação processual, do que receber 10.000 daqui a 3 anos. Né? Daqui a 3 anos. Se por acaso eu não tivesse uma chance de recorrer depois, muito provavelmente eu diria, não, mas quer saber de uma coisa? Eu vou recorrer, porque Luciana vai recorrer também. Aí o que é que fez o legislador? Ele disse, olha, para que em situações como essa eu tente evitar que o recurso aconteça, eu vou virar para Maurício e vou dizer, Maurício, vamos combinar uma coisa?
vamos fazer o seguinte. Ó, eu sei que você quer 10, mas 8 já é um bom valor, não é? É. Então vamos fazer o seguinte, não recorra não. Fique quieto aí. Fique quieto. E se Luciana também não recorrer, vai transitar em julgado. E transitando em julgado, vai transitar em julgado. E transitando em julgado, você vai ganhar seus 8 mil agora. Aí eu falo, não, mas eu tenho certeza que Luciana vai recorrer. Aí o legislador virou para mim e disse, nada, mas fique tranquilo. Se Luciana recorrer, eu lhe renovo, eu lhe reitero a possibilidade de você também recorrer. Então, é isso que é o recurso adesivo. É uma segunda oportunidade que se dá para que nas hipóteses de sucumbência recíproca você desestimule uma parte de recorrer. Tá? Aí é como diz assim, olha, se você já está satisfeito com isso, mas só vai recorrer se a outra parte recorrer para tentar aumentar, já que ela vai tentar reduzir, você vai tentar aumentar. Fique quieto. Porque se ela não recorrer, transita em julgado e você já executa seus 8 mil. E se ela recorrer, você vai e promove o seu recurso adesivo. Então, pessoal, é justamente isso que é o recurso, é justamente para dessas hipóteses que serve o recurso adesivo. Então é por isso, Luciana, que só cabe recurso adesivo quando há sucumbência recíproca, em que tanto uma parte quanto a outra pode recorrer, tá bom? E é por isso que ele é subordinado. Assim, olha, você podia ter feito o seu recurso independente. Se você não quer fazer o seu recurso independente, você vai ficar subordinado ao recurso principal. E isso daí traz uma série de consequências, como por exemplo, se Luciana desistir do recurso dela, que é o recurso principal, o subordinado cai. O subordinado cai, porque ele está vinculado a este recurso adesivo. Entendeu em linhas gerais? Luciana? Pronto. Beleza. Verônica, a palavra está com você. Tá fechado o seu microfone. Sim. Pode, sem qualquer tipo de problema. Até porque se eu perdi o dano moral, eu sou nesta parte sucumbente. Eu sou nesta parte sucumbente. Assim, ó, é que vocês entendam o seguinte, um dos princípios que vocês devem lembrar aí, um dos princípios dos recursos é o princípio da voluntariedade. Eu tenho que querer recorrer. Ponto. O recurso, ele pode ser total ou parcial. O recurso, quando é que o recurso é total? Quando eu recorro de todos os fundamentos, de todos os pedidos, na verdade, que eu sucumbi. E o recurso é parcial quando eu recorro de parte dos pedidos que eu sucumbi. Então, pegando o seu exemplo, eu tenho o pedido A, que é danos materiais emergentes. Eu tenho o pedido B, que é lucros cessantes. E eu tenho o pedido C, que é dano moral. Se eventualmente o juiz só deu procedência ao pedido de danos morais emergentes, eu posso recorrer quanto ao pedido B, lucros cessantes, e quanto ao pedido C, danos morais. Tá? Eu não vou poder recorrer do pedido A, que é danos emergentes. Por quê? Porque em relação ao pedido A eu não tenho interesse recursal. Eu só tenho interesse recursal em relação aos pedidos B e C. Tá? E se eu recorrer dos pedidos B e do pedido C, o meu recurso foi total. Por quê? Eu recorri de todos os pedidos que eu sucumbi. Eu não recorri de todos os pedidos da causa, porque um deles eu ganhei e não tenho interesse. Mas de todos os pedidos que eu sucumbi, que eu perdi, eu recorri. Esse é o recurso total. Se eu tivesse, por exemplo, recorrido apenas
do pedido B, meu recurso seria parcial, porque eu poderia recorrer dos pedidos B e C e só recorri do B. Entendeu, Verônica? Vamos lá. Não para que vá para o grau vertical como você está falando. Aí é uma outra coisa. Aí a gente tem a ver com as hipóteses de cabimento. De cabimento. As decisões dos juizados especiais cíveis, a gente vai ver isso lá na aula de recurso especial e de recurso extraordinário, delas não há recurso para o Tribunal de Justiça. Por quê? Porque a turma recursal é quem faz, entre aspas, às vezes, de instância recursal. Ponto. Então eu vou só ter o julgamento da turma recursal. Aí a pergunta é, das decisões de turma recursal, cabe recurso ao STJ e ao STF? Vocês vão ver lá na aula de recursos especiais que se pacificou o entendimento de que não cabe recurso especial ao STJ, não cabe RESP, não cabe recurso especial ao STJ, porque as turmas recursais não são tribunal, porém cabe recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, porque a turma recursal é a última instância, embora não seja tribunal. E o Supremo Tribunal Federal, para a admissibilidade do recurso extraordinário, não exige que o recurso seja interposto sempre contra a decisão do tribunal. Então, há inclusive uma hipótese, Verônica, de existência de recurso extraordinário, uma hipótese de existência de recurso extraordinário, de sentença, que vai direto para o Supremo Tribunal Federal, que é nas hipóteses do julgamento dos embargos infringentes proferidos na Lei de Execução Fiscal. Na Lei de Execução Fiscal, eu não tenho o duplo grau, eu só tenho a decisão julgada pelo próprio juiz que proferiu a sentença. Tá? E aí eu posso interpor recurso extraordinário, mas como você sabe, o recurso extraordinário é um recurso excepcional. Ele não tem necessariamente aí o respeito ao duplo grau. Tá bom? Entendido? Vamos lá, Luana, a palavra está com você. Vamos lá. Primeiro você entendeu por que não é preclusão lógica? Pronto. Então vamos lá. O que é preclusão lógica? Me diga aí você, Luana. É mais ou menos por aí. A preclusão lógica, tecnicamente, é quando eu pratico um ato contrário ao meu interesse de recorrer, tá? Então a preclusão lógica ela é tratada como preclusão no processo. Eu tenho três naturezas de preclusão no processo. Eu tenho a preclusão consumativa, a preclusão lógica e a preclusão temporal. Temporal é simples. Se eu perdi o prazo do recurso, meu precluiu minha oportunidade de recorrer. Preclusão consumativa também é simples. Olha, se eu recorri no primeiro dia do prazo, o recurso tem 15 dias de prazo, mas eu recorri no primeiro dia do prazo.
Né? Você sabe que todos os recursos do processo civil têm 15 dias de prazo, à exceção dos embargos de declaração, cujo prazo é de 5 dias. Então, se eu recorri no primeiro dia, eu não vou poder complementar as minhas razões, porque ocorreu a preclusão consumativa. E o que é a preclusão lógica? O parágrafo único do artigo 1000 vai lá e diz, primeiro caput do artigo 1000, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma ressalva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Isso é a preclusão. Não é a preclusão lógica, não é o seu recurso não ter lógica jurídica. Não é isso. A preclusão lógica é a prática de um ato processual logicamente contrário ao outro ato processual, no caso aqui o recurso. Então, o que é que seria um exemplo clássico de preclusão lógica? Eu recebi uma sentença de despejo, me dando prazo para desocupar o imóvel. Eu vou lá no cartório e entrego a chave dos autos. Digo assim, olha, está aqui a chave dos autos. Processo. Eu saí do imóvel, está aqui a chave dos autos. Neste caso, eu não vou poder recorrer. Por quê? Porque eu pratiquei um ato, um novo ato, que é contrário, ou seja, estou dando um ato que é de aceitação da sentença. Então, este ato de aceitação da sentença é logicamente contrário ao ato, ao interesse, à vontade de recorrer. Então, isso é uma preclusão lógica. O fato de, eu concordo com você, que não tem sentido, entre aspas, não tem sentido eu recorrer contra uma decisão que eu ganhei. Em termos vulgares, Luana, você está certo. Em termos não técnicos, em termos leigos, isso é ilógico. Ponto. Ocorre que o instituto jurídico que regulamenta esta ilogicidade do recurso não é a preclusão lógica. Porque eu não tenho aí um segundo ato ilógico com o ato do recurso. Tá? O instituto que regula esta situação é o interesse de agir na esfera recursal, que a gente chama de interesse recursal. Olha, como não tem sentido, eu não tenho interesse em recorrer. E aí sim, o instituto jurídico que fundamenta a inadmissibilidade do recurso nesta hipótese que a gente está dando, em que você não teve sucumbência, não é a preclusão lógica. E sim entendi. A ausência de interesse recursal. Obrigada, professor. Pronto, estou aqui para isso. Os contribuintes me pagam para isso. José, com você, José. Boa. Pode entrar. Tá, peraí. Me dá só um segundinho, José. Quero não, Loguentura. Vocês podem, eu não posso. É o pessoal aqui do escritório que está aqui ainda. Mas eu entendi a sua primeira pergunta, José. Então, vamos lá. Para que eu considere o recurso um recurso horizontal, eu tenho que ter alteração de hierarquia jurisdicional. E isso pode ou não acontecer no âmbito de um mesmo tribunal. Tá certo? Como regra geral, não existem recursos internos do tribunal. Você não tem... os recursos não são internos do tribunal. Vamos dar uma olhada aqui em todos os recursos para que você possa entender. O único recurso que eu tenho internamente no tribunal é o agravo interno, que eu afeto do relator para a Câmara.
que está ali no mesmo nível hierárquico. Mas vamos lá. Apelação. Apelação é o recurso que cabe da sentença para o tribunal. Sentença de juiz de primeiro grau para o tribunal. Agravo de instrumento é o recurso que cabe das decisões interlocutórias de juiz de primeiro grau para juiz para o Tribunal de Justiça. Agravo interno, esse aqui é o único recurso que eu boto dentro do tribunal mesmo. Então, agravo interno é o recurso que cabe para eu afetar a decisão do relator para a Câmara, para o órgão colegiado. Para a Câmara, pode ser normalmente a Câmara, mas o técnico é para o órgão colegiado. Os embargos de declaração é para o mesmo juiz que prolatou a decisão. É o recurso horizontal por sua essência. Recurso ordinário é o recurso que cabe de algumas decisões dos tribunais de justiça e do TRF para o STJ. Então, assim, recurso especial é o recurso que cabe dos tribunais de justiça e dos TRFs para o STJ, né? Aqui, com hipóteses de admissibilidade diferentes. Recurso extraordinário é o recurso que cabe das decisões em última instância para o STF. Agravo em recurso especial extraordinário cabe contra as decisões de trancamento para objetivando destrancar um recurso especial extraordinário que foi inadmitido. Embargo de divergência é o recurso que cabe, aqui é uma outra exceção, é o recurso que cabe de uma decisão de turma no âmbito para o STJ. Então, os embargos de divergência pode ser considerado um recurso horizontal dentro do mesmo tribunal, porque ele sai de uma decisão da turma, para ir para um outro órgão hierarquicamente superior dentro do tribunal, que é da seção. Mas nos outros casos, não. Tá? Então, lhe respondendo, é uma exceção a existência de um recurso horizontal dentro de um mesmo tribunal. Mas não tem recurso das câmaras para o tribunal pleno. Perfeito. Tem. Assim, ó, tanto tem que foi afetado e que subiu. O que não há, e aí o ministro estava certo nesse sentido, é de que eu não tenho recurso da decisão da turma para o pleno, a não ser o embargo de divergência, tá? Mas que não era o caso. No caso, não foi o recurso que foi interposto, João. O que aconteceu ali foi o famoso IAC. Eu já falei para vocês, já dei para vocês essa sigla, já falei para vocês do incidente de assunção de competência, que é um incidente processual, e não um recurso. E o que acontece no incidente processual? Em determinadas situações que eu tenho uma matéria de direito relevante e que não são casos repetitivos, é possível que se afete isso ao órgão maior do tribunal, no caso o pleno, para que o pleno decida esta questão relevante, e esta questão relevante passa a constituir em precedente obrigatório. É ele aqui, ó, 927, ó, os enunciados, os acórdãos em incidente de assunção de competência, tá? Incidente de assunção de competência. Que está regulado na parte de processo dos tribunais, tá? Mas que a gente só vai estudar lá no final do nosso curso, incidente de assunção de competência. Foi isso que aconteceu. Aconteceu uma afetação pela relevância da matéria. Olha aqui, ó. É admissível a assunção de competência quando o julgamento do recurso ou remessa necessário ou de processo de competência originária, tá aqui, ó, envolver relevante questão de direito com grande repercussão social, sem repetição. Então, todas as vezes que eu tiver estas hipóteses, eu não terei um recurso.
afeto, ou seja, eu desloco a competência interna do tribunal para colocar a matéria num órgão, né, de maior hierarquia no tribunal, de maior relevância, para decidir essa questão de maior relevância. Beleza? Entendido? Vamos lá, continua com a palavra. Quantas você que tiver, cara. Até 8h30. Não. Não, de piso não, é o ad quem. A da apelação é o juízo ad quem, é o juízo superior que faz a admissibilidade da apelação. Isso mudou do CPC de 73 para 2015. Então, o juízo de piso não faz admissibilidade de apelação, não. Viu? Ele tramita o processo. Ele colhe as contrarrazões e remete. Vamos lá expressamente. Ele só faz isso. Ele colhe as contrarrazões e remete sem juízo de admissibilidade. Está aqui expressamente, ó. Apelação a partir do 1009. A 1010 aqui. Apelação é interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau. Pronto. Eu proponho lá no primeiro grau. Do juízo a qual? Vão gravando esses termos. O juízo inferior recorrido é o juízo a qual? O juízo que vai julgar o recurso, tem a competência, é o juízo superior, é o juízo ad quem, tá? Então eu interponho no juízo a qual. Parágrafo 1º, isso aqui o juiz de primeiro grau faz, o apelado será intimado para apresentar contrarrazões. Parágrafo 2º, a questão da apelação adesiva, que a gente já falou aqui do recurso adesivo. Parágrafo 3º, ó. Lê aqui para mim, você está conseguindo ler? Não que você está com o celular. Eu não vou fazer você gastar sua vista, não. Após as formalidades previstas nos parágrafos 1º e 2º, que é a tramitação do recurso, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, ó, independente do juízo de admissibilidade. Não pode, independente de juízo de admissibilidade. Ele é proibido de fazer juízo de admissibilidade. É o oposto. Se um juiz de primeiro grau exerce a admissibilidade, é hipótese, é exemplo, que vocês vão ouvir eu falar de uma das ações de competência originária, ó, reclamação. Não necessariamente, porque o recurso especial e extraordinário, eles são verticais e o juízo, e eu tenho um juízo de admissibilidade no ACOR, tá? No tribunal. Então, ó, a gente vai estudar aqui duas ações de competência originária, reclamação e ação rescisória. A reclamação cabe quando, ó, preservar a competência do tribunal. O exemplo clássico que a gente dá de reclamação é isso. O juiz de primeiro grau não tem competência, para exercer a admissibilidade. Se ele faz isso, ele usurpa a competência do tribunal. Se ele usurpa a competência do tribunal, eu posso cassar essa decisão através de reclamação. Beleza? Vai lá, você ainda tem dúvida, não é isso? Siga. Depois de Márcio, depois Pedro. Se você tivesse sucumbência recíproca parcial e você fez o recurso parcial. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o exemplo. Lembra da diferença de recurso total para parcial? Pronto. Então, por exemplo, eu ganhei danos emergentes, perdi lucro cessante, perdi danos morais. Ponto. Tá? Ou ganhei danos emergentes, aí eu recorri somente do lucro cessante. Ponto. Fico de apelação só do cessante. Aí quando eu fiz o recurso de apelação do cessante, fiz meu recurso independente. Ele foi lá e fez o recurso adesivo dele, recorrendo dos danos emergentes.
Nas minhas contrarrazões ao recurso adesivo, eu poderia propor o recurso adesivo cruzado para interpor o recurso do outro ponto que eu não tinha previamente recorrido. Não, porque o recurso adesivo lhe permite o afastamento dessa preclusão. Porque o recurso adesivo, ele é sempre de uma matéria que eu não recorri antes. O recurso adesivo, Zé, é sempre de uma matéria que eu não recorri antes. É uma reabertura da oportunidade de recorrer. Entendeu? Ele é sempre assim. Ele é para isso. Pronto? Mais alguma dúvida? Então, Viva, baixa aí sua mãozinha. Márcio, você, salvo engano, levantou a mão primeiro. Boa noite. A gente vai estudar isso com muita exaustão quando a gente estudar apelação e agravo de instrumento, tá bom? Porém, para lhe facilitar, está aqui, a sua resposta está no parágrafo 1º do artigo 1009. Você consegue ler para mim, para economizar minha voz? Exatamente isso. Então, como é que funciona? As decisões interlocutórias, elas podem ou não ser imediatamente recorríveis. Existem procedimentos em que as decisões interlocutórias podem ser imediatamente recorríveis. Existem outros procedimentos que eu não permito que no meio do processo você recorra de decisões interlocutórias. Exemplo, nos juizados especiais e no procedimento do processo do trabalho, eu não tenho recurso das decisões interlocutórias. Eu vou lá anotando, discordo dessa decisão, e ao final, quando eu vou propor a sentença, eu faço o meu recurso impugnando não só a sentença, como estas outras decisões interlocutórias que não precluíram, que não precluíram e que não eram imediatamente recorríveis. Como é que o CPC fez? O CPC separou. Ele pegou e disse assim, olha, eu acho que estas decisões, que estão aqui no artigo 1015, olha, quando forem proferidas algumas destas decisões, qualquer, na verdade, havendo o proferimento de qualquer uma destas decisões, eu acho que esperar para recorrer no final é muito gravoso. E aí eu permito que você imediatamente recorra. Então, todo o elenco do artigo 1015, e aí eu já posso dizer para vocês que é o artigo 1015 ampliado por conta da taxatividade mitigada, mas isso aí deixa para a aula de agravo de instrumento. Ele vai e diz, olha, se foi uma decisão interlocutória que tenha um destes tópicos, um destes temas, você vai poder fazer o seu recurso imediatamente. Ponto. Agora, e se não for uma decisão que esteja elencado aqui no artigo 1015, e aí depois você só anota para depois eu explicar, artigo 1015 estendido pela taxatividade mitigada, aí eu tenho que recorrer desta decisão interlocutória que não está lá no artigo 1015 no momento em que eu for promover a apelação, tá? Porque é justamente uma decisão interlocutória que resolveu uma questão na fase do processo de conhecimento em relação à qual não cabia agravo de instrumento. Portanto, ela não preclui e aí eu vou apelá-la, eu vou recorrer dela em preliminar de apelação. Eu vou pontuar, olha, aqui eu quero discordar daquela sua decisão que na audiência negou
que eu fizesse perguntas ao preposto, por exemplo. Ok? Só isso? Então, viva. Vamos lá, Pedro. Certo. Não pode. Ele não pode. Ele não pode, na verdade, fazer nenhum o recorrido. Ele não pode fazer nenhum pedido de piora da situação do recorrente. Tá? Por que, que ele não pode fazer isso, Pedro? Por um motivo. O juiz pode prestar tutela jurisdicional de ofício, como regra. Tire aí o seu microfone para a gente dialogando lá. Então, ótimo, você já está me dizendo que o juiz não pode prestar tutela jurisdicional de ofício. Beleza? Então, para que o juiz possa decidir, tem que ter vamos botar em sentido amplo, pedido. Não é isso? Então, vamos lá. Se não teve recurso contra uma matéria, teve pedido contra essa matéria? Pronto. Então, vai poder o tribunal, sem que tenha havido recurso, piorar a situação da pessoa? Não pode. É até ilógico. Para além disso, observe. Aí você vai, para além disso, você tem um outro fator. O sistema poderia dizer, e abrir uma exceção, e dizer assim, não, se uma das partes recorrer, a gente pode rediscutir tudo. O sistema poderia fazer isso? Poderia. Ele não fez isso, por exemplo, no inventário, e disse, olha, no inventário, o juiz pode deflagrar o inventário de ofício nas hipóteses de herança adjacente. Ele poderia criar mais uma hipótese. Não, nos recursos pode rever tudo. Mas não fez. Tanto ele não fez que existe a figura do recurso adesivo. Se eu pudesse, se eu não precisasse recorrer para alterar a decisão, teria sentido eu falar em recurso adesivo? Eu só falo em recurso adesivo porque a reformatio impejus é um princípio do sistema recursal. Beleza? Então, se o recorrido ele quer fazer uma situação de piora da situação do recorrente, ele terá que promover o seu recurso. Ou o seu recurso independente, ou o seu recurso adesivo. Beleza? Show de bola, Pedro. Verônica, jogue duro. A palavra está com você. Preocupe não que eu explico. Não. Vamos lá. A desistência do recurso e extinção do processo não são consequências necessárias, tá bom? Não são consequências necessárias. Eu vou te explicar, eu posso desistir do meu recurso, mas tem um outro recurso. Eu posso dizer, não, esqueça isso, não tem nada a ver. Não, esqueça isso. Depende. Se este foi o único recurso, sim. Haverá, com a desistência do recurso, haverá o trânsito em julgado da decisão e ele poderá promover a execução da decisão. Tá certo?
essa é a questão. Primeiro, você entender o seguinte. Você precisa entender por que a desistência do recurso não precisa da quiescência da outra parte. Primeiro, é que do ponto de vista da dogmática, você pode ter um sistema de ampla disponibilidade da ação para um sistema, né, de indisponibilidade da ação. Bom, isso em teoria geral do processo. Em teoria do processo, por exemplo, a ação penal, ela é indisponível. Se o Ministério Público promoveu a denúncia, ele não pode desistir da denúncia. Ele pode até pedir a absolvição do réu. Ele pode pedir a absolvição do réu. Dizer assim, olha, eu propus a denúncia, mas ficou provado que ele é inocente. Eu quero que o réu seja inocentado. Ele pode fazer isso. Mas ele não pode simplesmente dispor da ação penal. Porque a ação penal ela é indisponível. Em contrapartida... Viviane, eu vou fechar seu microfone aqui, viu? Luana, fecha o seu microfone, Luana. Valeu. Em contrapartida, a ação civil, antes do réu ser citado, ela é amplamente disponível. Não é isso? Antes do réu ser citado, eu posso a qualquer momento desistir da ação. E depois da citação do réu, ela tem uma disponibilidade parcial. Eu posso desistir desde que o réu concorde, desde que o réu anua com a minha desistência. Por quê? Porque a ação ela é bilateral. Se o réu não foi citado, eu não tenho a bilateralidade da ação ainda. Porque quando eu sou citado de uma ação, eu passo a ter direito também a ter uma prestação jurisdicional. E é por isso que, se eu fui citado, eu tenho que dizer, não, você quer desistir, problema seu. Agora eu quero continuar para provar que eu não lhe devo nada, para conseguir uma prestação jurisdicional declaratória negativa, para que fique formada a coisa julgada reconhecendo que eu não lhe devo. Ponto. Então eu tenho interesse jurídico. Então sempre que você está numa situação em que as duas partes a outra parte tem interesse jurídico, né, disponível, ela tem que decidir se dispõe ou não, concordar ou discordar da ação. Ok até aqui? Mas quando a gente vai para a ação, para o recurso, a prestação jurisdicional foi entregue. E o juiz foi lá e decidiu a quem compete o direito. Se for somente a uma das partes, a gente já viu, só ele tem interesse recursal, tá bom? Só ele tem interesse recursal. Então, o recurso, o exercício do direito ao recurso é um exercício do direito potestativo, voluntário. Eu recorro se eu quiser. Se eu não quiser recorrer, eu não recorro. E o sujeito, por quê? Porque só a mim interessa. Porque eu perdi. A minha parcela do recurso, ela só pode se referir aos meus direitos que eu perdi. A minha insatisfação com o direito que eu perdi. Ponto. Então, a outra parte não tem nenhum interesse jurídico no meu recurso. Por quê? Porque, como a gente estava conversando com Pedro, a outra parte, por exemplo, não pode pedir que a minha situação seja mais prejudicial. O recorrido não pode pedir que seja prejudicial. Então, só quem decide que eu não sou obrigado a recorrer, tá? Eu não sou obrigado a recorrer. Eu tenho o direito de recorrer. Ponto. E o meu recurso, ele respeita, portanto, o princípio da voluntariedade. Eu recorro se eu quiser. E como, ao recorrer, eu só posso beneficiar a minha situação, a outra parte não tem nenhum interesse no julgamento do meu recurso. No julgamento do meu recurso. Nenhum interesse. Porque o julgamento do meu recurso não pode melhorar a situação da outra parte. E nem pode prejudicar a minha situação. O princípio da reformácia impede. Então, é por isso que no recurso, a desistência do recurso, né, independe da aquiescência da outra parte. E o CPC expressamente
trata disso, tá bom? Expressamente trata disso, de que o recurso pode ser desistido independente da aquiescência da outra parte. Agora, e se eu desistir do recurso, o que vai acontecer depende da situação do processo. Se, por exemplo, era o único recurso pendente sobre a sentença, com a desistência do meu recurso, haverá o trânsito em julgado do que foi decidido na sentença. Mas, se, por exemplo, eu estou diante de recurso principal e adesivo, eu desisto do principal, o adesivo cai. E também haverá, né, aí sim, o trânsito em julgado da sentença, presumindo que nós estamos aqui tratando de um exemplo de recurso de apelação. Agora, Verônica, se eu interponho o meu recurso de apelação, que é o nosso exemplo aqui, e você interpõe o seu recurso de apelação, e são recursos de apelação independentes, ao desistir do meu recurso, isso em nada influencia no seu. Então, com a desistência do meu recurso, poderá haver o trânsito em julgado parcial, de eventual capítulo da sentença não recorrido. De eventual capítulo da sentença não recorrido. Tá? Mas em nada interfere no seu recurso. Sim. Exatamente. Então você pode ter diversos momentos em que ocorre, em que ocorreu, ou que ocorrerá o trânsito em julgado, tá? Então vamos lá, você, aqui faz uma falta tremenda o quadro, velho, pra gente. Mas só para te dar um exemplo. Então você tem aqui, ó, deixa eu ver aqui um negócio aqui, sei lá. Meu Deus do céu. Então vamos lá, você tem lá pedido de dano material emergente. Dano emergente. Você tem lucro cessante e você tem lucro cessante e você tem dano moral, tá bom? 3 pedidos cumulados. Sucumbência recíproca do pedido de dano emergente, tá aqui, ó. Exemplo, eu pedi 20 mil e o juiz deu 10. As duas partes podem recorrer. Lucros cessantes, tudo que eu pedi o juiz deu. Só quem pode recorrer é a parte ré. Dano moral, o juiz negou de que não tem dano moral. Teve dano emergente, mas teve lucro cessante, mas não teve dano moral. Só quem pode recorrer é o autor. Ponto. Então vamos lá numa hipótese dessa daqui, sucumbência recíproca, né? O autor recorreu e o réu também recorreu. Bom. Do lucro cessante, só quem podia recorrer é o réu não recorreu. E dano moral, só quem podia recorrer é o autor recorreu daqui dessa decisão. Então a primeira coisa aqui que a gente tem que analisar é o seguinte, ó, o lucro cessante transitou em julgado, viu? Vocês lembram da obra de Lamarck, o capítulo de sentença? Tenho certeza que o professor de vocês de processo 2 falou de capítulo de sentença, né? Que cada decisão, em hipótese de cumulação de pedido, cada decisão sobre um dos pedidos é como se fosse uma sentença autônoma. É um capítulo de sentença que julgou aquele tema. Então, independente do... Perfeito. Ela pode ser executada definitivamente. Bote essa palavra aí, ó, definitivamente, porque você já aprendeu também, agora, quando estudou teoria dos recursos, você já aprendeu e já estudou efeito suspensivo, tá? Então, se você quiser, eu falo já sobre efeito suspensivo, mas só para a gente fechar isso daqui, ó. Então, este pedido daqui transitou em julgado. Transitou em julgado. Aí o autor vai e diz assim, ó, quer saber de uma? Eu vou desistir do meu recurso. O réu pode impedir que ele desista do recurso? Não pode. Ele vai lá e desiste. Quando ele vai lá e desiste do recurso dele,
ó, ele desistiu do recurso dele, esse outro pedido aqui, ó, transitou em julgado. Porque não tem mais recurso nenhum sobre ele. E um dos efeitos do recurso é impedir o trânsito em julgado. Mas este pedido aqui de dano emergente, de danos materiais emergentes, como a desistência do recurso do autor, não influencia no recurso do réu, o réu não pode optar, o réu não pode impedir e nem precisa concordar com a desistência do autor, mas isso não influencia. Isso não transitou em julgado. Isso vai transitar em julgado quando o tribunal decidir. Ok até aqui? Só uma diferença. Vamos imaginar que o recurso do réu não foi um recurso independente. Vamos imaginar que o recurso do réu foi uma apelação adesiva. Com a desistência do autor, o que é que acontece aí? Aí o que eu falei já não mais acontece. Se houve a decisão, né, se é um recurso adesivo, a desistência do recurso do autor prejudica o recurso do réu, por ser ele subordinado, e implica, né, na perda, né, na inadmissibilidade do recurso adesivo por perda do objeto, considerando que o recurso principal teve desistência. E aí, neste caso, também haveria o trânsito em julgado. E haveria o trânsito em julgado de todos os capítulos da sentença. Beleza? Ok até aqui, galera? Pronto. Vamos lá. Mais alguma dúvida? Ah, sim, posso falar assim um pouquinho só. Né? Primeiro é o seguinte, efeito devolutivo. Todo recurso tem efeito devolutivo. Se, obviamente, houver julgamento de mérito deste recurso. Né? Todo recurso tem efeito devolutivo. Está aqui, ó. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada que tiver sido objeto do recurso. Ok? Então, essa é a primeira questão importante. Ainda que tenha o mesmo conteúdo, vamos supor que teve uma sentença, foi interposto o recurso foi improvido, assim, olha, o seu recurso está errado, a sentença está certa e a sentença está mantida integralmente. Bom, qual é a decisão que transitou em julgado? A sentença ou o acórdão que confirmou a sentença? Pode falar, Luana. Não, é o acórdão que confirmou. Porque está aqui, ó. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada. Isso é o que a gente chama de efeito substitutivo, tá? Que decorre do quê? Decorre do efeito devolutivo. Eu chego já lá nele. Isso é muito importante porque, embora tenha o mesmo conteúdo, isso tem várias consequências. Por exemplo, a ação rescisória será contra a decisão do tribunal e não contra a decisão do juiz de primeiro grau. Porque é ela a decisão que transita em julgado. Tá bom? Então, segunda coisa. Isso implica, ou seja, o que é que será substituído? Será substituído aquilo que foi devolvido ao conhecimento do tribunal pelo recurso. Então, a gente tem um brocado latino que diz, olha, tanto devolutum quantum appellatum. Será ou seja, tanto poderá o tribunal, pelo efeito devolutivo, tratar do tema, quanto for recorrido pela parte. Então, se a gente vai lá para aquele nosso exemplo, ó, a gente volta aqui naquele nosso exemplo, e eu não tive recurso sobre
eu não tive recurso sobre danos emergentes e não tive recurso sobre dano moral, o tribunal não vai poder julgar nada sobre danos emergentes e nada sobre dano moral. Por quê? Porque esta matéria transitou em julgado e não foi devolvida ao tribunal. Ponto. Agora, se eu interpus o recurso contra a decisão de lucros cessantes, sobre lucros cessantes, o tribunal vai poder tratar de tudo o que tiver no âmbito do julgamento do tribunal, porque essa foi a matéria que foi devolvida, ao tribunal. Ok? Então, todas as vezes que eu profiro um julgamento de mérito, eu tenho a substituição. Qual a matéria apta a substituir? Matéria apta a substituir é a matéria que foi devolvida ao tribunal por força do efeito devolutivo. Tá bom? Ok até aqui? Então, para perguntar a você então, Luana, vamos supor que estamos litigando nós dois. Eu interponho o meu recurso. O tribunal vai e diz, olha, aconteceu preclusão temporal. O seu recurso é intempestivo. Você tinha que interpor o seu recurso com 15 dias. Úteis. E você interpôs seu recurso com 18 dias úteis. Aí o tribunal vai e diz, por isso eu inadmito o seu recurso de apelação. Essa decisão do tribunal transitou em julgado? Vamos supor que esse foi o último recurso. Aí é que está a questão. Esta decisão do tribunal não irá substituir a sentença. A sentença é quem operou o trânsito em julgado de direito material. Esta decisão terá preclusão máxima, né? Ela vai poder ter outros recursos, etc. e tal. Mas pode que ela seja mantida ou que não tenha recurso sobre ela, ela não promoveu a substituição da decisão anterior, porque o recurso foi inadmitido. Eu não tive julgamento de mérito. Então, o tribunal terminou que não teve devolvida a matéria de mérito para si. Ele não teve devolvida a matéria de mérito para si pela sua inadmissibilidade. Tá bom? Agora, se o tribunal diz, não, o seu recurso é tempestivo, você tem legitimidade, você tem interesse recursal, você fez o seu recurso com preparo, o seu preparo, né, estava adequadamente feito, você se desincumbiu do ônus da dialeticidade e impugnou todos os pontos da decisão recorrida. Então, admito o seu recurso, vou julgar o mérito. E aí a minha decisão do tribunal vai substituir a decisão. Tá bom? Aqui. Isso é o efeito suspensivo, ou me perdoe, efeito devolutivo e o efeito substitutivo. E o que é o efeito suspensivo? É dizer o seguinte, como regra, o recurso impede a eficácia da decisão. É isso que nos importa, né, para fins do efeito devolutivo, ou suspensivo. Porque eu tenho duas coisas que são coisas diferentes. Uma coisa é o momento a partir do qual a decisão judicial se estabiliza e não pode mais vir a ser discutida. A isso a gente chama como coisa julgada, tá bom? Outra coisa é quando a decisão passa a gerar efeitos. A gente, às vezes, confunde e é levado, entre aspas, a acreditar que apenas com o trânsito em julgado da decisão, ou seja, com a estabilização da situação jurídica prevista na decisão, com a imutabilidade desta situação reconhecida na decisão, é que ela pode gerar efeitos. E isso não é verdade. A gente sabe que, por exemplo, nas hipóteses de tutela provisória, das decisões de tutela que decidem tutela provisória, então o juiz proferiu uma decisão liminar
deferindo uma tutela provisória de urgência para determinar a internação de um paciente em um hospital. Aquela decisão não transitou em julgado, longe disso. Ela sequer teve defesa. Ela foi proferida inaudita altera par, sem que o réu tenha sido citado e tenha tido a oportunidade de defesa ainda. Eu tenho um contraditório postecipado e aquela decisão já gera efeito. Já gera efeito. Tá? Por quê? Porque a regra geral é o quê? Artigo 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão. Não impedem a eficácia da decisão. Salvo disposição legal ou decisão judicial em contrário. Então, como regra, os recursos não possuem efeito suspensivo. Não possuem efeito suspensivo. Tá bom? Não possuem. Mas essa é uma falsa verdade. Por quê? Porque o recurso mais importante de todos é a apelação. E a apelação, ela possui efeito suspensivo. Possui efeito suspensivo. O que foi péssimo para o sistema, tá? Foi péssimo para o sistema. Aqui, 1012. Então, 1012 é uma exceção lá do 1005, né? Foi 1005? Então, a apelação terá efeito suspensivo, tá bom? Terá efeito suspensivo. Então, o artigo 1012 é uma exceção ao artigo 995, que diz que, como regra geral, os recursos não terão efeito suspensivo, mas a apelação tem, que é o mais importante. Mas isso terminou a questão relacionada aos efeitos dos recursos? Não. Por quê? Porque eu tenho a estipulação dos efeitos recursais op legis, ou seja, aquilo que está previsto na lei como sendo os efeitos atribuíveis ao recurso, mas o juiz, o julgador, no caso concreto, sempre poderá mudar estes efeitos. Sempre poderá mudar estes efeitos. Então, o juiz sempre poderá atribuir efeito suspensivo a um recurso que não possui efeito suspensivo previsto na lei, como também o juiz poderá, no caso concreto, afastar o efeito suspensivo, dando eficácia imediata a uma decisão que a lei prevê que tem efeito suspensivo. Que tem efeito suspensivo. Porque o que é isso? Nada mais é do que a possibilidade, no âmbito dos recursos, da tutela provisória. Se um juiz de primeiro grau pode proferir uma decisão de tutela provisória deferindo uma liminar com eficácia imediata para uma determinada decisão, por que que no tribunal o grau recursal não poderia? Pode. A tutela provisória pode ser dada em todo lugar. Então é por isso que quando você vai estudar efeito específico, tem aqui, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. E aí vem lá, parágrafo único, e diz, olha, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, ou seja, o caput diz, não tem efeito suspensivo. E o parágrafo único diz, olha, não tem efeito suspensivo, mas eu posso dar efeito suspensivo. O relator pode dar efeito suspensivo. Se a imediata produção dos seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrado probabilidade do provimento do recurso. Ou seja, os mesmos requisitos da tutela provisória, periculo in mora e fumus boniuris. A mesma coisa quando o tribunal, quando o CPC vem aqui, no 1013, né, e diz, não, 1013 é efeito devolutivo. A apelação terá efeito suspensivo. E aí ele diz quais são as hipóteses, que é a exceção. Ou seja, que nestas hipóteses, a apelação excepcionalmente terá, excepcionalmente não terá, me perdoe. Regra geral 995, recurso não tem efeito suspensivo. Tá? Exceção, apelação. A exceção na apelação é a regra geral.
Ou seja, a apelação, como regra, tem efeito suspensivo. É uma exceção da regra geral de efeitos dos recursos. Então, mas para a apelação, qual é a regra que tem efeito suspensivo? E aí o parágrafo 1º, ele vem aqui, ó, e desdobra as hipóteses que diz, olha, nestas hipóteses, eu vou aplicar a regra geral. Ou seja, nestas hipóteses, estas apelações não terão efeito suspensivo. Mas aí ele vem aqui, ó, e diz a mesma coisa. O pedido de concessão de efeito suspensivo, nas hipóteses do parágrafo 1º, ele pode ser proferido pelo relator, né, ou pelo tribunal. Então, no frigir dos ovos, o que é que significa assim? Vamos lá. Regra geral, os recursos não têm efeito suspensivo. Exceção. A apelação é uma exceção. Por quê? Porque a apelação, como regra, tem efeito suspensivo. Beleza? Tanto na regra geral como na exceção, a última palavra sempre vai ser do julgador com competência para julgar o recurso. E o julgador com competência para julgar o recurso do seu mérito, na sua admissibilidade, a depender do caso, poderá atribuir efeito suspensivo a um recurso que não o tem, como poderá afastar o efeito suspensivo de um recurso que tenha tal efeito. Ficou clara a situação, pessoal? Pedro, fale aí, Vá Pedro. Márcio, você foi tirada a sua dúvida, Márcio? Quer fazer a sua pergunta? Faça, depois Pedro fala. Ah, então tá bom, Pedro. Foi mal. Tá bom. Um abraço, irmão. Viu? A gente também aqui já está terminando. Se ninguém tiver mais dúvida também, eu vou terminar, mas depois você dá uma olhada. Depois você dá uma olhada se tem mais alguma coisa. E se quiserem, apareçam na aula de amanhã, porque como as dúvidas podem ser diferentes, eu posso tratar de outros assuntos que eu não tratei aqui hoje. Tá bom? Que não foram tratados aqui hoje. Vamos lá, José, para você, para encerrar, e depois Márcio. Você, se tiver a ver com efeito suspensivo. Se não, Márcio fala primeiro e você depois. O tribunal. O tribunal. Sempre o tribunal. Na apelação. No recurso inominado, a regra é que não tem efeito suspensivo. Tá? Mas quem vai conceder é o... Se quiser, quem vai conceder é a turma Exal. É quem julga como regra geral. Porque assim, ó, você tem algumas diferençazinhas a depender de a quem caiba a admissibilidade. E essa diferença, ela é essencialmente, José, no RE e no RESP. É no RE e no RESP que muda só. Mas como regra geral, é sempre quem vai julgar o recurso que tem juízo de admissibilidade e juízo de mérito. O juízo de admissibilidade e juízo de mérito hoje no sistema processual, eles são todos do juízo ad quem. Qual é a exceção? A exceção é recurso especial e recurso extraordinário. Tá? Que você tem duplo juízo de admissibilidade. O juízo ACO inferior, o tribunal tem, e o STJ ou o STF tem a última palavra, respectivamente no RESP e no RE. Entendido? Beleza. Márcio, você para a gente terminar hoje. Não. A intempestividade, excelente pergunta a sua.
Vamos lá. Primeiro, o julgamento da intempestividade é um ponto que merece atividade cognitiva plena do tribunal, como todos os outros. Primeira coisa é essa. Então, eu vou poder discutir a tempestividade. O tribunal pode, por exemplo, ter entendido que o recurso é intempestivo e eu entender que ele está errado. E eu posso fazer um recurso especial só para tratar da intempestividade. É um ponto que vai ser recorrido de uma forma ou de outra. Ok até aqui? Beleza. Ponto. Segundo, eu tenho as hipóteses previstas, inclusive, em que não é que eu vou afastar a intempestividade, mas é que não vai se operar a própria intempestividade. Então, por exemplo, se eventualmente o prazo do recurso termina em um dia que não teve funcionamento do tribunal, na verdade, não vai se operar a intempestividade. Por quê? Porque o CPC, lá na parte geral, ele diz que nos dias em que não houver funcionamento, o fim do prazo prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente. Então, são coisas distintas, entendeu? Então, assim, eu não tenho justificativas para a intempestividade, para que eu admita a intempestividade. O que eu tenho, eventualmente, são alegações de fatos ou atos processuais que impedem o fim do prazo. Então, por exemplo, se eu estiver indo para o tribunal e morrer, suspende o processo. Então, na verdade, não ocorreu a perda do prazo. Se eventualmente você está indo para o tribunal, o processo é físico, não tem mais processo físico, né? Deixa eu pegar exemplos mais realistas. Mas o único advogado dos autos tem um infarto no último dia do prazo e comunica ao juiz, esse é um caso fortuito. E os casos fortuitos são hipótese, né, de postergação da data do prazo fatal. Ok até aqui? Ponto. Agora, se eventualmente a minha justificativa não for uma das justificativas que o CPC entende como aptas a promover a postergação do prazo fatal, a ausência de tempestividade, a intempestividade, é um vício insanável. É um vício insanável. Porque o que Márcio está falando é muito importante. Um dos princípios mais importantes, um dos novos princípios, na minha opinião, o princípio mais importante trazido no CPC de 2015 é justamente o princípio da primazia do julgamento do mérito. Princípio da primazia do julgamento do mérito. E o que é o princípio da primazia do julgamento do mérito? Sempre que possível, o julgador, não só o tribunal, né? Isso é muito utilizado no tribunal, mas não é só no tribunal, também do primeiro grau. Mas sempre que possível, o julgador, ele transporar vícios sanáveis para julgar o mérito. Então, por exemplo, Maurício, o que é um vício sanável? Né? O que é um vício sanável? Está lá no artigo 1007. Né? Um outro assunto que vocês estudaram aqui, que é o preparo. Para que eu possa interpor o recurso, eu preciso promover o preparo. O que é o preparo? É o pagamento das custas, artigo 1007, e de todos os encargos financeiros que decorram dele. Tá bom. E se eu perder o preparo, se eu não fizer, aí o CPC vai lá e diz, olha, Márcio, isso é um vício sanável. Então, o recorrente que não comprovar no ato da interposição será intimado para realizar o recolhimento em dobro, se ele não recolheu nada, ou complementar se ele recorreu a menor. E aí, isso é uma regra, essa daqui é uma regra, parágrafo 4 é uma regra, que aplica, né? É uma regra que representa, que aplica, que exemplifica o princípio da primazia de julgamento do mérito. E há uma regra geral da primazia do julgamento do mérito. Lá no 932, que a gente estudou na aula passada, na aula de processo nos tribunais, o próprio CPC vira para o julgador e diz assim, cara,
você relator, antes de considerar inadmissível o recurso, você tem que conceder um prazo de 5 dias para que o recorrente sane o vício ou complemente a decisão exigível. Beleza? Pronto. Mas a intempestividade não é um vício sanável. Entendeu, Márcio? Não é um vício sanável, porque ela opera a preclusão temporal. A preclusão temporal, a preclusão lógica, a preclusão consumativa não são vícios sanáveis. Eles terminam promovendo, eles terminam concebendo, né, a perda do direito processual, do ato processual. Ok? Então, viva! Galera, eu acho que por hoje tá bom. Quem tiver mais dúvida e quiser continuar, amanhã, 10h30, 10h40, né? A gente tá aqui nesse mesmo link para eu conversar com o pessoal lá da turma 2, com o pessoal da turma 2. Né? Na próxima semana, segunda-feira, nós teremos a nossa aula, segunda de noite, tá bom? Para tratar de recurso de apelação e por enquanto é só, tá bom? Eu libero amanhã e vai ser um questionário objetivo, tá? Sobre recurso de apelação, tá bom? Valeu, que bom que vocês gostaram. Um abraço, galera. Tchau, tchau.